E se você pudesse entrar na mente das pessoas, saber o que elas sentem antes mesmo delas, é o poder que Sara Himeji possui, a capacidade de interpretar os segredos mais profundos, mas há um sentimento que ela não consegue decifrar, uma conexão tão complexa que seu poder se torna inútil, o amor entre Sakuta e Mai. O arco da Sara Himeji pode ser considerado um mistério secundário, caso da semana na grande saga do Sakuta, uma anomalia a ser resolvida para que a história principal possa continuar. Mas e se essa não for toda a verdade? Hoje, na Sala Branca, vamos provar que a história da Himeji nunca foi sobre ela, é a prosa de fogo do amor entre o Sakuta e a Mai. Este arco não é uma comparação, é uma batalha. De um lado, a clarividência, a filosofia de que o amor é informação, um conjunto de dados a ser previsto e controlado. Do outro, a intimidade, a verdade de que o amor é construção, um arquivo de momentos vividos, de vulnerabilidades compartilhadas e de confiança conquistada, tijolo por tijolo. Este vídeo irá desmantelar a ideia de que este é um arco de cura para uma garota com um problema. Vamos descobrir que a resolução da síndrome da Himeji é apenas um efeito colateral. O verdadeiro propósito desta história é nos levar a uma conclusão inevitável e poderosa, a de que a força de um amor não reside na capacidade de prever o futuro, mas na coragem de ter construído um passado. O arco não começa com um mistério, começa com uma sentença. Mai corre perigo. A advertência vinda de outra realidade muda fundamentalmente as regras do jogo. Pela primeira vez em muito tempo, a síndrome da adolescência deixa de ser um quebra-cabeça a ser resolvido e se torna uma ameaça direta à pessoa que dá sentido à existência do Sakuta. E isso o coloca em uma posição de vulnerabilidade total. Nesse momento, nós vemos uma jogada genial e também cruel, conectando-se diretamente com a ferida que o arco anterior expôs. Nós estabelecemos que o Sakuta não é um herói curado. Ele é um sobrevivente que aprendeu a conviver com seu trauma. No entanto, a Mai não é apenas a namorada dele. Ela é a âncora emocional, a estrutura que impede que a frágil paz que ele construiu desmorone completamente. Ameaçar a Mai não é apenas ameaçar seu relacionamento, é ameaçar a própria fundação da sanidade do Sakuta. O alerta vermelho não é para ela, é para o mundo dele. Essa pressão interna se manifesta externamente. O Sakuta que conhecemos, o observador cínico e paciente, é substituído por um homem em uma corrida contra o tempo. Seus métodos se tornam mais diretos, mais urgentes. Ele provoca a Himeji deliberadamente, não por diversão, mas para forçar uma reação, e busca respostas ativamente com Kirishima Touko, quebrando seu padrão de esperar que as peças se encaixem. Estes não são os movimentos de um detetive, são os atos de um protetor desesperado, e o obstáculo em seu caminho é uma personificação irônica de tudo que ele não tem tempo a perder: a superficialidade. A conversa do Sakuta com a Himeji sobre amor é reveladora. Para ela, o amor é um jogo de popularidade, um conjunto de dados. Para o Sakuta, neste exato momento, o amor é uma questão de sobrevivência. A urgência dele está estabelecida, a ameaça é mais real do que nunca, e o obstáculo em seu caminho não é uma vítima a ser salva, mas uma filosofia a ser dissecada e derrubada. O diagnóstico está prestes a começar. Neste capítulo, o Sakuta deixa de ser um protetor para se tornar um cirurgião. A sua missão não é lutar contra a Himeji, mas dissecar sua filosofia de vida para encontrar a origem de sua dor. Ela opera sob a lógica da popularidade, onde o número de confissões, pessoas a adorando, equivale ao valor do seu amor. A sua síndrome, a clarividência, é a ferramenta perfeita para esse sistema, um atalho para obter dados sobre os outros. Mas no restaurante, testemunhamos a primeira crise. Um garoto que se declarou a ela agora está com outra. Os dados não batem. A lógica dela entra em colapso. Ela não sente ciúmes, ela sente uma dissonância cognitiva. E é aqui que o Sakuta começa a trabalhar. Ele executa um diagnóstico preciso da ferida original dela, revelando que a origem de sua síndrome não foi um coração partido, mas a falha de uma projeção. O garoto que a rejeitou não quebrou seu coração, ele quebrou a narrativa que todos, incluindo ela, haviam concordado que era perfeita. O amor
amor dela não era um sentimento genuíno, era uma projeção social que ela internalizou. O trauma não foi a perda de uma pessoa, foi a invalidação de seu sistema de crenças. Sua clarividência, portanto, não é um poder para se conectar, é um mecanismo de defesa desesperado, uma tentativa de obter mais dados para nunca mais ser pega de surpresa. Com o diagnóstico feito, o Sakuta então tenta aplicar uma solução. A discussão sobre popularidade é a incisão inicial. A Himeji pergunta o que mais ela poderia precisar além da aprovação de todos, e a resposta do Sakuta expõe a raiz do problema. Ele explica que a aprovação de 100 pessoas que você não conhece jamais substituirá a conexão com uma única pessoa que te conhece de verdade. Este é o primeiro golpe na fundação da sua filosofia. A ideia de que o reconhecimento superficial nunca completará, porque o que sua alma realmente busca é a profundidade, e isso a abala. E é somente mais tarde, com seu sistema já fragilizado por este ataque do Sakuta, que ela finalmente revela a sua síndrome, não como um triunfo, mas como a confissão de sua maior fraqueza. O diagnóstico enfim foi feito e a ferida foi exposta, mas o tratamento do Sakuta, por mais preciso que tenha sido, é apenas verbal. A verdadeira cura exigirá uma demonstração. O plano do Sakuta era técnico, quase desesperado. Usar a Himeji como uma ferramenta, uma sonda quântica para extrair informações e proteger a Mai. Era um plano nascido da lógica da síndrome. Ela não contava que a solução não viria de uma anomalia quântica, mas de uma pessoa. A chegada da Mai ao encontro não é um obstáculo, é o próprio veredito personificado. Sua conversa no caminho é a primeira peça de evidência. Sem esforço, ela decodifica os pensamentos, as piadas e as intenções do Sakuta com uma precisão que a clarividência da Himeji jamais alcançou. É a demonstração esmagadora de um fato fundamental. A conexão genuína, construída ao longo do tempo, será sempre mais rápida e mais precisa do que qualquer atalho sobrenatural. A informação que a Himeji luta para obter, a Mai simplesmente possui. O emaranhamento quântico, ironicamente, dá ao Sakuta um acesso privilegiado à mente da Himeji. E o que vemos é a prova de que o diagnóstico do Sakuta, embora correto, foi insuficiente para curá-lo. A sua mente ainda opera na mesma lógica quebrada. Porque uma estrela como a Mai estaria com um cara normal como o Sakuta? Esta não é uma pergunta de curiosidade, é a pergunta final de um sistema quebrado, tentando desesperadamente fazer uma equação de status fechar. Para Himeji, o amor ainda é um cálculo de valor social, e é exatamente essa premissa que a Mai está prestes a aniquilar. O confronto final é o golpe de misericórdia. Quando a Himeji pergunta diretamente, a resposta da Mai não é uma explicação, é uma revelação. Ela não fala sobre a popularidade ou compatibilidade. Ela diz que estão juntos para serem felizes juntos, e que ele é o único que a faz querer buscar essa felicidade mútua. Essa é a resposta. Essa resposta é uma redefinição total do objetivo. O amor não é sobre ter a pessoa mais valiosa, é sobre ser feliz com a pessoa que te valoriza. E então, a Mai entrega o ato final de poder. Ela convida a Himeji a usar sua síndrome nela. É um ato de transparência radical, uma prova de que, na intimidade verdadeira, não há nada a se esconder. A mente da Himeji não consegue processar. Seu sistema operacional não tem como computar uma verdade tão fundamental. A sua fuga não é um ato de negação, mas de aceitação. Ela não foge da Mai, ela foge da ruína da sua própria visão de mundo. E nesse momento, a cura acontece. A lição foi ensinada, não por palavras, mas por demonstração. Como foi dito logo no início, o objetivo do arco nunca foi a Himeji. A demonstração do amor da Mai para o Sakuta foi a voz. A cura dela foi o eco. E assim, a síndrome de Sarah Himeji se dissipa. A sua cura não foi o evento principal, foi apenas o eco da verdade que o amor do Sakuta e da Mai representa. A batalha das filosofias terminou com um veredito claro e inegável. A intimidade construída sempre triunfará sobre a informação prevista. Mas, como sempre em Bunny Girl Senpai, a paz é apenas o silêncio entre uma crise e outra. O arco da Himeji nos deu uma resposta, mas a pergunta original, a ameaça que iniciou tudo, permanece. A verdadeira anomalia, força matriz por trás da epidemia dos sonhos, ainda está lá fora, e agora ela tem um nome: Iwamizawa Nene, a verdadeira identidade de Kirishima Toko. Com a crise imediata resolvida, o Sakuta é puxado para um último sonho.
sonho, mas este não é sobre o futuro de outra pessoa, é um pesadelo. Nele, a pessoa que ele mais ama no mundo se vira para o público e diz as palavras mais improváveis: eu sou Kirishima Touko. A ameaça não é mais externa. O aviso vindo de outra realidade se tornou uma profecia que parece se infiltrar no próprio coração do que o Sakuta luta para proteger. A distinção entre a âncora e a tempestade, entre a amada e a ameaça, começa a se dissolver. Mas a verdade que se revela na manhã seguinte é ainda mais sinistra. Ele descobre que todos, em todo o país, aparentemente tiveram um sonho naquela noite de Natal. Todos que ele conhece com uma única e aterrorizante exceção, a própria Mai. O que significa ser a única pessoa deixada de fora? O que acontece com aquele que não sonhou na noite em que o mundo inteiro foi forçado a sonhar? A ferida do Salvador, a verdade do amor, tudo que analisamos até agora foi apenas o prelúdio. Agora, todas as peças convergem para o confronto final. Em nosso último vídeo dessa temporada, vamos dissecar o coração da anomalia para responder a pergunta final, da qual a vida da Mai agora depende. Todas as pontas soltas serão amarradas e a verdadeira natureza da síndrome da adolescência será finalmente revelada. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e vamos para o último arco.